E aí pessoal, hoje eu vou tentar explicar para vocês o que são as classes. As classes são fundamentais no conceito de orientação a objeto. Também quando a gente fala de design patterns, a gente vai falar em geral dos design patterns da orientação a objeto. A explicação que eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar algum código em C#, mas ela pode ser facilmente convertida para Java e também, na verdade, é fácil para entender para qualquer estudante da área, porque o que eu vou mostrar não são coisas específicas do C#, e sim da orientação a objeto. E o que eu pretendo fazer aqui é falar objetivamente sobre classes. Eu não vou falar tudo que há sobre classes porque eu acho que é um assunto muito amplo, mas a minha tentativa é de deixar mais claro, porque eu sei que principalmente quando a pessoa está iniciando, o conceito de classe é um conceito muito abstrato, às vezes é muito difícil de se compreender. Para quem não me conhece, eu sou o Milton, programador. Aqui a gente fala de programação, principalmente voltado para o mundo .NET. E se você não conhece ainda, esse é o primeiro vídeo, se inscreve no canal, deixa um like aí, depois se você não gostar, dá um dislike, não tem problema nenhum. Para começar, eu quero falar que a classe, isso é uma coisa que você já deve ter ouvido por aí, ela representa algo do mundo físico. Quer dizer, do nosso mundo aqui, do mundo real. Vamos dizer que a gente tem um carro e a gente vai desenvolver um sistema onde em algum momento a gente vai usar um carro. Seja um cadastro, por exemplo, de aluguel de carros, seja, por exemplo, se você vai controlar os carros da empresa que você trabalha, seja simplesmente se você está fazendo um teste para fazer o controle dos seus carros, você tem mais de um carro. Você quer colocar lá os dados dele para, sei lá, te lembrar de fazer uma revisão ou algo do tipo. Então vamos pensar. O que eu tenho num carro? Um carro eu tenho porta, um carro eu tenho rodas, no caso pneus, roda, chave de roda, motor. Tem uma porção de coisas que a gente tem no carro, se a gente for decompor ele em peças. Mas vamos pensar o seguinte, o que é importante para a nossa aplicação? O que é importante para o nosso programa? Então vamos supor que eu quero simplesmente cadastrar o nome do carro, modelo, o ano e sei lá, a cor. Então é um cadastro básico. Poderia colocar N coisas. O que seria uma classe disso? Seria uma representação, eu vou mostrar isso já. Seria o quê? Seria eu dizer para o programa assim, olha, quando eu estiver falando em carro, eu vou estar me referindo a algo que possui as seguintes qualidades, que a gente chama de atributos, que seria o quê? A cor, como eu falei, a cor, o nome, são as características disso que eu estou representando. Então, quais são as características do meu carro? Meu carro tem um modelo, tem uma fabricante, tem uma cor e tem um ano de fabricação no nosso exemplo aqui. Então, esses são os atributos dessa classe. São as características dela. E numa classe, eu ainda vou ter os métodos. O que são os métodos? São as ações que essa classe pode ter. Por exemplo, eu posso criar um método dentro da classe que seria, sei lá, por exemplo, imprimir etiqueta. Imprimir etiqueta do quê? Isso aqui imprimiria uma etiqueta contendo os dados do carro. Fabricante, modelo, cor e ano. Sei lá, supor que eu quero fazer uma etiqueta para colar no manual do carro. Então, eu teria esse método lá. O método é uma ação. A gente pode pensar num verbo, é algo que faz alguma coisa. Eu posso ter N, assim como atributos, eu posso ter N métodos. Posso ter, por exemplo, um método buzinar, que quando eu aperto ele vai fazer alguma coisa. Vou mostrar para vocês. Se esse exemplo não ficou muito claro, um exemplo também é muito corriqueiro, seria a planta de uma casa. Mas pensa na planta de uma casa mais no sentido de dizer o que a casa tem. Ela tem esse cômodo, aquele outro, então tem uma cozinha, tem um banheiro, tem tantos quartos. Então, seria o esquema, não é a casa em si, é um esquema. Assim como o que eu falei do carro, por exemplo, olha, um carro é algo que tem modelo, fabricante, cor. Isso eu não estou mostrando o carro, eu não estou dizendo a cor do carro, eu não estou dizendo qual é o modelo do carro, eu estou dizendo que eu preciso dessa informação. E quando que vem essa informação? Essa informação vem quando a gente cria dentro do nosso paradigma o que a gente chama de objeto. O que é objeto? É essa classe que eu expliquei para o sistema o que é. Eu pego ela e, vamos dizer assim, aqui dentro eu crio na memória um espaço só daquele objeto. Vamos para o código, que eu acho que isso vai ficar mais simples. Então olha só, eu estou dentro aqui de um programinha console mesmo, só vou apagar aqui essa linha. E olha só para começar, a gente vê que esse programa que a gente está já é uma classe. Olha aqui
palavra reservada classe. Isso é a classe programa. Essa classe, por exemplo, tem este método aqui, que é o método main, que é o método principal, que é onde inicia o nosso programa. Eu vou criar essa outra classe aqui, a classe carro que eu estava falando. Num contexto profissional, nós não criaríamos as classes no mesmo arquivo. Vocês podem ver que eu estou aqui, ó, olha aqui no Solution Explorer. Eu estou na classe programa. Eu criaria uma nova classe somente para o carro. Mas para efeito didático, para vocês poderem ver tudo na mesma tela, eu vou deixar aqui mesmo. Então, o que eu disse que tinha nessa classe carro? Eu vou criar como propriedades aqui. Esse prop é um atalho que eu tenho aqui no Visual Studio, mas se você escrever tudo isso aqui, dá na mesma. Então aqui eu coloquei 4 propriedades, a gente pode chamar também de propriedade. Esse getSet aqui no C# indica a propriedade, que são os atributos que eu comentei. Esses são os atributos da classe, quer dizer o quê? Quando eu instanciar, o que é instanciar? É quando eu transformar essa classe carro em um objeto, vou fazer isso já já, eu tenho essas propriedades. Eu tenho marca, modelo, cor e ano. E tem um método, que é o imprime. Eu posso mandar este carro imprimir algo. Pode parecer meio simples, um carro imprimir, uma impressora imprime, mas é simplesmente o nome do método para facilitar. Então agora eu vou criar o objeto em si. Aqui no C# a gente cria um objeto dessa forma. Nome da classe, o nome do objeto, esse verdinho aqui é indicando que eu declarei o carro, mas eu não usei. Então também tem um objeto, uma variável perdida por aí. Mas é só agora enquanto eu não escrevo o resto do código. Então vamos lá. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Vamos iniciar aqui. Olha o que acontece. Eu não consigo aumentar aqui, ó, a fonte de baixo, mas deixa eu ver. Ó, olha só. Olha o que acontece aqui no primeiro carro. Nesta linha aqui, ele criou uma variável, primeiro carro, sendo do tipo carro. A gente pode ver isso aqui embaixo, ó. Primeiro carro é da classe carro, mas ainda é uma variável nula. Ele só vai deixar de ser nulo quando ele passar por essa linha no qual ele vai realmente instanciar e criar um objeto. Olha só, aqui ele já criou. Primeiro carro, agora classe carro. Se eu clicar aqui, ó, eu vejo as propriedades dele, no caso os atributos, todos com os valores padrão de quando é criado. Um integer é 0 e as strings são nulas, porque eu não preenchi essas informações. Eu só queria mostrar isso porque enquanto isso aqui não acontece, esse new carro, a variável fica nula. Isso, se você tentar verificar alguma coisa dela, ela vai te dar uma exceção, um erro de nulo, seria um null exception. Então olha só, vou mandar executar isso aqui. Olha o resultado aqui, ó. Marca VW, modelo Gol, ano 2020, cor prata. Tudo que eu tinha colocado. Quando que isso foi impresso aqui na tela de console? Quando a gente chegou aqui no primeiro carro ponto imprime. Eu vou só criar mais um carro para explicar uma coisa para vocês. Vamos executar esse. O prata, exemplo anterior, e o preto, nesse segundo exemplo, um HB20. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiro, mostrar que tem uma forma de você fazer esses dois numa linha só. Então aqui eu já crio a variável e já instancio ela. Isso é comum a gente fazer. Mas o que eu quero explicar é, quando chega a hora de executar essa linha de código aqui de instanciar um carro, o que acontece? Vou falar em termos simples. O compilador vai olhar e vai falar assim, olha, essa variável é o tipo carro. O que é o tipo carro? Não sei o que é isso, porque isso foi um tipo inventado aí pelo programador. O que ele vai fazer? Se você clicar aqui e dar um F12, ele vai direto para sua classe carro. Então, o compilador ele vai olhar, vai falar, olha, a classe carro está aqui. Olha, uma classe carro quer dizer algo
alguma coisa que tem uma marca, que é string, um modelo, que é string, uma cor, que é string, um ano, que é integer, e tem algo que chama imprime, que faz alguma coisa que está aí. Faz aí o que você quiser com isso. Aí aqui eu vou criar uma área na memória, aquilo que eu já expliquei em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. Ele cria lá na memória um espaço com todas essas características. Fala, olha, deixa aí, se alguém precisar usar, tá aí. E aí logo em sequência vem, olha, marca tal, modelo tal. Então a classe não é nada mais, nada menos do que esse esquema. Esquema eu digo no sentido de a forma de você criar essa coisa que a gente está chamando de coisa. Então olha, a coisa carro, vamos dizer assim, é formado desse jeito. Assim como eu poderia ter pessoa, qualquer coisa. No paradigma de orientação a objeto, a gente cria classe para quase tudo. Além de usar muitas classes, aqui lógico dentro do .NET, como seria em Java, como seria em N outras linguagens de programação, nós criamos nossas próprias classes. A gente costuma chamar esse tipo de coisa, que eu estou chamando de coisa, de tipo. Então, a gente tem aqui os tipos, vamos dizer assim, já da base do C#, como o tipo integer, próprio tipo string que a gente está usando aqui, mas aqui a gente criou um tipo próprio, é o tipo chamado carro. Então, muitas vezes você vai encontrar, quando a gente fala de data types, são tipos de dados, né? Data types, tipos de dados, que os mais importantes, vamos chamar assim, já estão na base da linguagem, mas a gente também está livre para criar os nossos tipos, como eu fiz aqui. Eu criei um tipo carro. Ou seja, se eu falar tipo, se eu falar classe, considere a mesma coisa. Então eu criei a classe carro que tem essas características. Então o que eu quero que vocês lembrem é o que é uma classe. Uma classe é um esquema, ou seja, a explicação de como fazer um determinado tipo, uma determinada coisa, como a gente estava chamando. Que coisa é essa coisa que eu criar? Se eu estiver fazendo um sistema para falar de carro, carro. Se eu estiver falando de sistema para falar de aluno, professor, escola, qualquer coisa que você vai utilizar ali. A gente usa isso muito também na hora que vai fazer o cadastro, um cadastro qualquer. Então eu vou fazer um cadastro de aluno e em geral eu vou ter o tipo aluno, vai ter uma série de características, ele vai ter matrícula, ele vai ter data de nascimento, nome, CPF. E quando eu for gravar, em geral, uma das formas é você pegar esse objeto que você criou, então tudo que a gente cria da classe, ou seja, quando a gente fala assim, a gente instancia, que é o que eu fiz aqui quando eu dei esse new carro. O que eu fiz com esse new carro? Eu já expliquei. Eu mandei o meu compilador ir lá na classe carro, olhar como ela deve ser construída e construir um para mim. Então ele construiu um para mim na memória, chamou aqui nesse primeiro caso de primeiro carro e guardou esse espaço para mim. Então todos os meus objetos, e aí qual a diferença entre classe e objeto? Classe é a estrutura, é aquele esquema que eu falei, é o modo de criar um objeto. O objeto é a classe instanciada. Instanciado quer dizer o quê? É a classe criada. Eu transformei aquele esquema, aquela ideia em algo, vamos chamar de sólido, acho que a gente não pega, mas assim, eu criei ela de verdade. Agora eu tenho espaço na memória, lá dentro do meu computador, tem um espaço lá guardando essas informações. Esse é o objeto. Então a minha ideia hoje era tentar ajudar, assim, eu vi muitos vídeos já bons sobre isso, mas eu sei que na hora que a gente está começando, isso é um tipo de informação que fica muito nebuloso, às vezes fica muito no plano das ideias, é difícil. Então o que eu estou tentando fazer aqui é só dar, vamos dizer assim, os meus 2 centavos, como se diz, a minha ajudinha, que às vezes você vendo uma explicação, você não entende, talvez aqui dê alguma luz. Então assim, se você tinha dúvidas, se você já tinha lido sobre classes e estava na dúvida, quem sabe com essa explicação você até não consiga voltar na sua explicação e junto com um pouquinho que eu tentei ajudar aqui, não serve para clarear as ideias e seguir no caminho. Assim, eu tinha muito para falar de classes, eu posso falar muito mais de classes, eu nem falei de construtor, de herança, isso eu vou trazer em futuros vídeos. A ideia aqui realmente foi tentar pegar pela mão para ver se a gente consegue deixar mais real essa explicação de classes. Eu espero realmente que tenha ajudado. Se você gostou, deixa um comentário, fala, olha, gostei disso, gostei daquilo. Se você já sabia sobre classes e acha que está faltando informação, deixa aí. Lembrando sempre assim, eu ainda vou falar de construtores, eu vou falar de outras coisas mais para frente. Aqui realmente a ideia era só dar uma clareada no conceito, tá legal? Então, obrigado por assistir e te encontro no próximo vídeo.